Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 4 ações que podem pagar mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. Além de um dividend yield extremamente elevado, tem aqui 4 ações também que podem se valorizar mais de 100%. Inclusive, a última dessa lista poderia se valorizar 200%, mais do que triplicar o seu capital investido. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem qual é essa joia rara. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E a primeira ação dessa lista são as ações da Vale, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, da ação menos barata para mais barata. Então, a última dessa lista, fique comigo até o final, que vocês vão se surpreender. A Vale, abaixo de R$ 80, para mim, voltou a brilhar os meus olhos, tá? A gente sabe que o ciclo do minério de ferro não está muito favorável, sabe que o preço das commodities do minério estão caindo. Na verdade, essa alta que aconteceu nas ações da Vale, se a gente pega ali, né, de um ano para cá, foi muito decorrente ali por conta do aumento do preço do cobre e do níquel. A empresa tem se fortalecido nessa região do cobre e do níquel, nesses minerais, mas o minério de ferro segue caindo, então ainda pode ter uma certa assimetria. Detalhe que quando você pega a própria relação sobre EV sobre EBITDA na Vale, ela ainda tá barata, tá? Se você projeta o EBITDA aqui dela, ela teria um potencial de alta muito bom, pegando aqui o valor de firma e dividindo por um EBITDA projetivo na faixa de 90 bilhões, a Vale tem tido esse EBITDA pelo menos ali de uma forma anual, você pode ter 4,68 vezes. A gente sabe que para empresas com uma geração de caixa positiva e com dívida líquida na sua composição, o EV sobre EBITDA, né, ele acaba sendo muito mais eficaz do que o PL, porque o PL funciona mais para empresas que é puro lucro líquido, tipo bancos. Mas empresas mais comoditizadas, como o setor ali de petróleo, mineração, né, a gente prefere olhar mais para EV sobre EBITDA. Daí se você projeta basicamente uma média de EV sobre EBITDA de 7 vezes, isso aqui fica aqui, né, para pares privados na parte de mineração. Se você descontar a dívida líquida, na verdade, o valor justo das ações da Vale, considerando a sua geração de caixa pelo que o mercado costuma pagar, é de R$ 126. Então, hoje a ação ali a 79, você teria um potencial de alta de 59% na cotação. Então, um grande potencial. Fora que se de fato ficasse cara, a ação poderia simplesmente dobrar de preço, né? Vale ficar cara, teria que custar 10 ou 9 vezes o CV sobre EBITDA. E o lucro líquido acaba aumentando e, por consequência, o EBITDA também por conta de uma alta no preço basicamente do minério de ferro. Então, assim, pessoal, é uma empresa que tem muito potencial de alta, principalmente agora, abaixo, né, dos R$ 80. Para mim, abre uma margem bem interessante. Caso ela continue com o EBITDA de 70 bilhões por ano, mesmo com o minério de ferro mais defasado que a gente tem hoje, isso abre espaço para a Vale distribuir, pelo menos ali, né, em dividendos, uns R$ 7 por ação. Hoje você pega R$ 7 por ação, a Vale a R$ 79, você está tendo aí um dividend yield de 8,8% ao ano. Então é uma empresa tanto que pode pagar bons proventos aos acionistas e ainda tem esse potencial de valorização. E se você projeta aí por 2 anos a mais, ela pode pagar acima de R$ 10 por ação. A Vale faz parte da carteira do canal, perceba que eu tenho aí posição nela, 2,69% da carteira, pretendo aumentar a posição se ela ficar aí abaixo dos 80 a R$ 75 a cotação da companhia, tá? Próxima ação dessa lista são as ações da Petrobras, pessoal. A Petrobras, para mim, está ainda mais barata do que a Vale, por incrível que pareça, tá? Não é à toa que na carteira de ações aqui do canal, a Petrobras é a minha quarta maior posição. Eu tenho 8,3% de todo o meu portfólio nas ações da Petrobras, porque eu acho a Petro mais descontada do que a Vale. Por quê? Primeiro que a Petro tá pagando um yield melhor, tá? Se você projetar para o ano de 2026, devido à valorização do preço do Brent, a Petrobras vai pagar sim um yield melhor, porque ela está tendo ali uma geração de caixa de 260 bilhões por ano,
Se ela paga, mediante o seu fluxo de caixa livre, distribui 45% disso na forma de proventos, você tem aí um dividendo por ação esperado na faixa aqui, né, nominal de R$ 4,50. Porém, se eu dividir pela cotação de R$ 41, eu tenho um yield de 11% ao ano. Tá pagando melhor do que a Vale já no curto prazo, te proporcionando 3% a mais em dividend yield. Fora que o EV sobre EBITDA da Petrobras, eu pego aqui projetado agora com essa alta do petróleo, está em 3,43 vezes. A média dela é de 6. Então, caso a Petro fosse cotada por 6 vezes o seu EV sobre EBITDA, mesmo que eu desconte a dívida líquida, você teria aí um preço justo, entre aspas, justo na ação de R$ 95, trazendo com que hoje lá 41 você tivesse um potencial de alta de 133% na cotação, superando a Vale. Para ela ficar cara, poderíamos ver a ação subindo 200 até mesmo 250%, trazendo mais potencial de valorização do que a Vale, fora também proventos melhores. Então, Petro ele abaixo dos 42, 40 reais, para mim abre uma margem bem interessante. Isso para o investidor que, claro, né, pensa para médio e longo prazo. Petrobras pode ser um case tanto de valorização como também de bons pagamentos de proventos. Próxima ação dessa lista são as ações do Banco Itaú. O Itaú, para mim, pessoal, está ainda mais barato do que a Petrobras e mais barato do que a Vale, pela qualidade, tá? A gente sabe que o Itaú é o fenômeno, o relógio suíço aqui da Bolsa Brasileira. E ele, além dessa qualidade enorme que o banco tem, porque ele não oscila o lucro líquido, tem uma carteira de crédito muito voltada para alta renda, para mim ele está mais barato do que a Petrobras, eu vou explicar por quê. Ele é a minha segunda maior posição da carteira, tenho 32% do meu portfólio nele, então ele é uma posição bem significativa, ficando até próximo aqui do Banco do Brasil, que representa 37% da carteira de ações do canal, tá? O Itaú, pessoal, né? Ele tem passado por um crescimento interessante, mas por ele ser um banco, ele não olha para EV sobre EBITDA. A gente vai olhar puramente para a PL e o dividend yield. Por ele estar pagando um yield extraordinário, a perspectiva de lucro do Itaú nesse ano, se você pega o valor de mercado atual, a perspectiva de lucro é de 53 bilhões, tá? Pela leve queda que a gente teve na Selic. Vamos colocar 52 bilhões, colocando um pouco de pessimismo aqui. Você tem um lucro, tem um PL, né? De 8,73 vezes, é um PL muito baixo. Aí se você divide aqui 1 dividido por 8,73, você tem um yield projetado no Banco Itaú. Se você coloca aqui um payout de 70%, yield operacional de 8% ao ano. Só que como ele está tendo muito lucro líquido, tendo um ROI acima de 24% ao ano, ele está pagando extraordinários. Então quando você soma com o extra, o Itaú pode pagar um provento de 12% ao ano, superando até mesmo a Petrobras, olhando para os próximos anos neste patamar de preço. E aí, com o PL de 8, o Itaú, geralmente no momento eufórico, ele negocia por 16 a 17 vezes o seu lucro, tá? Quando a gente engata o mercado mais de alta. Então, você já teria um potencial de valorização, considerando aí, né, o múltiplo atual das ações, de 95% de alta. Então, seria uma alta bem expressiva. E se ficasse no mercado absurdamente caro, o Itaú também poderia subir seus 200 a 170% na cotação, ficando com uma valorização parecida com a da Petrobras. Claro, Petrobras pode se valorizar um pouco mais porque é mais cíclica, só que aí é que tá. O Itaú, ele tá reunindo dois fatores que me colocam aqui de que ele tá mais barato do que a Petro. O primeiro fator é que ele tem muita qualidade, então assim, ele não oscila o resultado, cresce a uma taxa quase que fixa ao ano e ainda tá por um PL de 8 vezes projetado, não está por 10. Se tivesse por 10, aí sim eu acho que a Petrobras estaria mais barata, mas não é o caso. Para mim, Itaú até os R$45, o banco ainda segue bem barato. Eu acho que a ação ordinária é mais atrativa porque ela tem menos liquidez. Quando a gente eventualmente tiver uma entrada de estrangeiros aqui no Brasil, eu acho que a ação ordinária pode acabar descolando da preferencial e se valorizando mais. E sim, segue sendo uma das minhas maiores posições da carteira, então acho aí uma das mais baratas desse vídeo. E por fim aqui, para vocês que ficaram comigo até o final, lá vai a ação mais barata de todas, a campeã dessa lista, as ações do Banco do Brasil. Para mim, o Banco do Brasil está muito, muito barato, tá? Mais barato do que Itaú, mais barato do que Petrobras e mais barato do que Vale. Mesmo que ambas possam pagar R$10 por ação, olhando para o longo prazo, tendo um yield alto, eu acho que o Banco do Brasil, ele reúne um case não somente de dividendos. O dividendo pode ser alto com a recuperação do lucro, tá? Se você colocar aqui, ó, o banco recuperando, né, o seu patamar de rentabilidade antigo em 3 anos ou mais,
você está projetando que o Banco do Brasil hoje, para 3 anos, estaria cotado por um PL de 3 vezes. Então, se você usar a velha fórmula do dividend yield no Banco do Brasil, você está projetando 15% ao ano. Aí, se o banco volta a ter 37 bi de lucro e repassa 45% ao acionista, você está projetando um yield no futuro aproximado de 2,90 por ação, que nas cotações atuais de BBAS3, ele estaria pagando um yield de 14%. Aí você paga mais de R$10 por ação. Mas a mágica, pessoal, é a própria valorização. Acho que o Banco do Brasil pode se valorizar ainda mais do que o Itaú num momento de retomada econômica, entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil, fora o ciclo de recuperação do banco, que tende a acontecer gradativamente. O mercado pode pagar mais caro pelas ações. E o indicador que prova isso não é o PL, sim o preço sobre valor patrimonial, que está muito barato, cotado pelas mínimas históricas. Então, só para uma regressão à média, ó, nem estou projetando um mercado de alta, tá? Estou colocando aqui uma regressão à média. As ações do Banco do Brasil já poderiam se valorizar 72% na cotação. Agora, no mercado mesmo de alto, o banco já chegou a ser cotado por 2, até mesmo 2,5 vezes o seu valor patrimonial. Então, hoje ele é a 0,58, ele poderia subir 331% na cotação. E sim, você acha que o Banco do Brasil não subiu isso? Já subiu, tá? Pega aqui, ó, no ano de 2016, a cotação padrão. O Banco do Brasil saltou ali, ó, pegando do seu fundo, mais aqui de 300%. Então, sim, o banco já teve esses repiques de alta bem expressivo, tá? Só que precisa reunir fatores para isso acontecer. Queda na taxa Selic, precisa entrar capital estrangeiro no Brasil, precisa o agro melhorar, e aí em pouco tempo o Banco do Brasil pode triplicar o seu capital. Só que por isso que eu acho que sim, a ação que mais tem potencial de se valorizar dessa lista, por estar muito barata, cotado pela metade do valor patrimonial, pode se valorizar mais que a Petro, porém também você vai ter que ter paciência, porque a recuperação será um processo longo e demorado. A parte boa de tudo isso é que nos proporciona comprar barato e qualquer sinal mínimo de recuperação, o banco nem precisa voltar até aquele lucro gigantesco como ele tinha antes, qualquer sinal mínimo de recuperação, de estabilização na inadimplência, isso já pode gerar um ânimo nas ações. Então o banco já aguenta bastante desaforo neste patamar de preço. As coisas teriam que piorar muito mais do que tá para o banco ter uma nova onda de queda na cotação, coisa que eu não acho que vai acontecer, tá? A inadimplência já está alta, o banco já está provisionando bastante, o lucro líquido já está bem amassado, então qualquer sinal mínimo de estabilização barra recuperação gradual, isso já geraria um efeito manada de euforia no preço dos papéis do Banco do Brasil, como já aconteceu no passado. Então por isso que hoje na carteira do canal, ele é, né, a minha maior posição. Eu só não estou comprando no momento, inclusive porque minha maior posição, estou focando aqui fortalecendo em outras, mas quando eu acabar a minha meta no Itaú, quando eu acabar minha meta na Petrobras, eu posso sim voltar a comprar ações do Banco do Brasil, principalmente aí a 18 a 19 reais, para mim fica um bom preço de aporte. Posso voltar a comprar um pouco pensando para longo prazo, tanto trabalhando nessa recuperação e com projeções aí de crescimento para o banco, olhando para o longuíssimo prazo. Então, tanto tem um potencial de alta, como também os bons proventos de 10, 12, 13% ao ano podem ser pagos em função dessa cotação atual se você pensa na recuperação. Claro, o retorno é o melhor de todos aqui da lista, mas você também vai ter que ter mais paciência, porque essas aqui já estão pagando no curto prazo. Itaú já está pagando, Petrobras já está pagando, Vale já está pagando. Porém, é você sacrificar o hoje no Banco do Brasil para você colher um amanhã muito mais saboroso, digamos assim, né? Meio que você tá aí, eu tô colocando meu dinheiro agora em Banco do Brasil, eu sei que eu poderia estar recebendo mais numa Petro, num Itaú, numa Vale da Vida, porém, quando a recuperação acontecer, eu vou ser em larga escala recompensado. É um pensamento geralmente de investidor mesmo de longo prazo, tá? Que não tá pensando em usufruir agora, mas sim montando aí para uma carteira de aposentadoria para os próximos anos. Nada se trata de recomendação. E claro, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é um sucesso, tá? Ela é excelente. Primeiro ponto que ela é totalmente automatizada, segundo ponto é que ela é totalmente vitalícia e terceiro ponto é que ela contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Graham, Peter Lynch e a Magic Formula. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura que eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro o comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal, basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui
no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, tá? Se vocês têm essas ações. Em particular, tenho todas, desde Banco do Brasil, Petrobras, Itaú e também tenho as ações da Vale na carteira do canal. Pretendo carregá-las para longuíssimo prazo e ir aumentando as minhas posições gradativamente, desde que os preços fiquem baratos. Para mim, a top 1 mais barata hoje é o Banco do Brasil, top 2 mais barata é o Itaú, top 3 Petrobras e top 4 a Vale. E isso tudo pode se alterar, né? Depende do preço aí que essas ações tiverem, mas sim, acho empresas descontadas que podem proporcionar na carteira tanto previsibilidade por longo prazo, bons pagamentos de proventos e um potencial de ganho de capital expressivo olhando para o futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!